Olá, está no ar o Sete Lagoas em Debate, o programa de entrevistas da TV Câmara que aborda os principais assuntos que interessam a você. Lembrando que você, telespectador, pode e deve participar do nosso programa. É só mandar uma mensagem para jornalismo@câmara7.mg.gov.br. A qualidade da água que chega nas casas dos consumidores sete-lagoanos tem sido tema de vários debates na Câmara Municipal. E um dos defensores de um melhor programa, melhor sistema de abastecimento de água em Sete Lagoas é o vereador Milton Martins, do PSC, que é o primeiro vice-presidente da Câmara Municipal e é o nosso convidado do Sete Lagoas em Debate de hoje. Obrigado por sua presença, Milton. Você é autor de vários requerimentos, de várias denúncias, na verdade, sobre a qualidade de água daqui de Sete Lagoas. Onde está o pior sistema nessas visitas que você tem feito, vereador? Na verdade, nós visitamos alguns bairros. Dentre eles, destacam-se Bairro das Indústrias, Morro do Claro, bairro Montreal. Montreal já é uma situação, desde o ano passado, caótica, porque a água, segundo informações, ela é uma água amarelada, enferruja as roupas, ou seja, o que leva a crer que ela tem ferro e magnésio. Então é uma suposição que, pelas informações que chegam até essa casa e que a gente busca com algumas autoridades no setor. No Morro do Claro é aquela questão da água contaminada, que realmente a gente conseguiu até mesmo comprovar que ela chegou a ser mandada para casa. Por quê? Durante um certo período, mais ou menos ali no período de carnaval, aquela época, e até a semana passada, né, nesses últimos dias, ela chegava com uma nata preta, quando não chegava numa coloração escura e também com um mau cheiro. Então ficou ali entre Indústrias, Morro do Claro e Progresso. E Montreal, São João, aquela região, é a outra região também bastante atingida. E as últimas denúncias que nos chegaram foi também na região da Várzea, entre Várzea e São José. Então são esses os bairros, além dos outros que, Alvorada, vários outros que nos mandaram notificações de água barrenta, essas são as piores que nós conseguimos constatar nos últimos dias. O senhor até trouxe para cá algumas amostras, mostrou isso aqui para todo mundo ver, realmente é uma água amarelada, né? Ela tem a coloração amarelada, ela tem uma outra barrenta, e ela tem uma outra que é uma coloração escura. Inclusive, várias caixas d'água que nós visitamos em Bairro das Indústrias e Morro do Claro, elas dão uma mancha preta na caixa d'água e dá uma nata preta, né? Nós vimos até uns outros filmagens que foram postados por outras pessoas, que uma chegou a dar uma nata verde por cima, ou significa que houve proliferação de bactérias. Então, esta água é que nós questionamos, porque na verdade a gente vem verificando desde 2013, 2014, eu acompanhando a situação e nós verificamos que a água, ela não é uma água potável. O que o SAI, ele comercializa na verdade? O que nós compramos do SAI? Nós compramos uma água potável. A água potável, ela tem que ser incolor, inodora, ela não pode ter cor e nem cheiro, ela tem que ser transparente. E aí, por final, o gosto, né, que você vai tomar. Mas a primeira característica que nós temos que observar na água potável é a questão da cor, que ela não pode ter cor, ela tem que ser transparente, e ela, o cheiro. E a gente estava vendo que havia um mau cheiro na água e havia uma cor horrível. Quando não é essa cor que parece ferro, que enferruja as roupas, é uma cor escura. Então, na verdade, o que nós conseguimos comprovar nesses últimos dias é que a água que está chegando nas nossas torneiras não é uma água potável de qualidade para que as pessoas possam tomá-la. Na verdade, Milton, todo mundo toma água mineral, tá bom? Mas você lava fruta, verduras, você até mesmo a higiene bucal você faz com ela. Se ela estiver contaminada, se ela tiver com problema, automaticamente através das verduras, na pessoa mesmo lavar o outro, fazer a sua higiene pessoal. Então a água, ela está de má qualidade. Pois é, e você conseguiu detectar, houve algum tipo disso para saber onde que está o problema? Por que está acontecendo isso? Na verdade, eu estive, e aí foi onde aconteceu o grande problema, foi na fiscalização do posto CDI. Quando eu recebi imediatamente uma denúncia que veio a comunicação, né? Foi numa empresa de comunicação, as pessoas começaram a ligar para lá, e eu já tinha visitado as casas no final de semana. Isso foi no dia 25, entre 24 e 25. 10 horas da manhã, eu fui até um poço
do CDI para fazer a minha fiscalização. Quando eu cheguei no posto, eu estava lá dentro, quando eu cheguei no registro de abastecimento, eu notei que a água estava com mau cheiro, era um cheiro de esgoto mesmo. Aí eu fui questionar e imediatamente foi ligado do SAI, aonde proibiu que eu permanecesse no local. Eu tive que retirar o meu carro, que já estava no local, sair, né, porque houve ameaça de chamar a polícia e eu já tinha, logo que isso aconteceu, a minha função de fiscalizar naquele momento, ela foi impedida, então eu já acionei, né, para fazer uma ocorrência policial e nesse momento eu comecei a fazer a filmagem externa, mas eu já tinha constatado dentro do próprio, das instalações do SAI, que a água estava. Eles alegam que a água estava sendo jogada fora, mas isso no dia 24 e 25. O início do problema dessa água, é claro que já vem há vários tempos, até mesmo 2013, 2014, por várias vezes nós trouxemos o secretário do SAI, o presidente do SAI aqui, e que muitas pessoas já falavam desde o ano passado. Em 2015 nós tivemos a denúncia também do Barra Emília, então já havia várias denúncias. E aí eu comecei a constatar em loco. E aí, como eu havia visitado no período de 8, 9, 10, 11, todo eu estava visitando, inclusive nos sábados e domingos, e eu já sabia da situação que essa água estava chegando com mau cheiro. Inclusive eu peguei alguns filtros, esse filtro de torneira, e a gente via aquela coloração preta, barrenta e com mau cheiro. Então, o que tudo leva a crer é que essa água realmente ela chegou nas residências até o dia que eles começaram a fazer o descarte. E pior, a tubulação que recebeu essa água, que leva esta água para as caixas d'água, que é a parte do SAI até o hidrômetro, como que foi feita a limpeza? Porque, na verdade, nós sabemos, se esses canos foram contaminados, mesmo que você ponha agora uma água limpa, vai continuar mandando os resíduos. Algum resquício fica, então né? fica, na verdade, ficaram vários resquícios e nós trouxemos, inclusive no dia na reunião da terça, no qual o secretário compareceu, no mesmo dia, na hora do almoço, eu fui lá na casa, na Morro do Claro, numa residência, e trouxe a água. Foi aquela água tão comentada, né? Eu trouxe a água numa garrafa higienizada, tudo bonitinho. Quando foi na hora que o secretário me respondeu, mas não deu solução, eu disse para ele, o senhor teria coragem de beber desta água que eu coletei às 12 horas numa residência, dei o endereço, tudo, no Morro do Claro? Ele disse, só se eu fizer uma análise. Aí eu respondi para ele, mas o povo está bebendo desta água sem análise. Aí ele apresentou algumas análises que ele disse que fez, mas não conseguiu. Ele poderia ter me dado outra resposta. Não, vamos na casa, lá eu vou beber, lá eu vou mostrar. Não, ele não deu. Ou seja, ele não tem certeza que a água que chegou lá, contaminada, não. E eu tenho certeza que ela chegou com má qualidade. Né? A contaminação, é claro que nós temos que fazer um exame, fazer as análises, na verdade, né? Exame-análise, com as empresas, né, que fornecem para o trabalho, o equipamento ou o trabalho para o SAI. Mas constatar água de má qualidade, constatar água com mau cheiro, constatar água com óleo, isso eu constatei e trouxe as amostras para que ele visse. Inclusive, está até no meu gabinete ainda à disposição. Ele falou que ele fez algumas análises, né? Mas foi de um posto, quer dizer, da cidade inteira ainda não se sabe a situação. De acordo com ele, essa análise no CDI 2, não é isso? CDI 2. A água não estava limpa, o CDI não estava apontando a contaminação. Não, na verdade o CDI, ele foi contraditório. Ao mesmo tempo que ele fala que não tinha contaminação, ele disse que o poço foi fechado. Foi fechado para descartar a água. Para descartar a água, tá. Mas ele abriu. E aí, outro contraditório. Segundo ele, era contaminação da Lagoa Seca. Isso. Mas segundo outras informações do executivo, era do Córrego do Diogo. Que houve uma rachadura no Córrego do Diogo, contaminou. Ou seja, então, está contaminado. Nós temos água, por exemplo, poço perto do cemitério, que é o caso da Cidade de Deus. Então, nós temos o poço que fornece o Montreal com essa água com ferro e com manganês. Nós tivemos a água ali da Canadá, daquela região ali, que na época passou até um projeto pela casa que ia se colocar filtros para que tirasse esse ferro e manganês. Ou seja, tem poços que ou pode ter concentração de um determinado produto, outro pode estar contaminado. O que poderia ser feito? Na verdade, a água de Sete Lagoas deveria ter um sistema de tratamento, ou seja, um local onde essa água fosse coletada e ela fosse feita todo o processo de filtragem, de tratamento, para que ela se torne potável
para que ela seja comercializada. Porque, na verdade, aqui nós não compramos água boa para beber, nós temos que comprar uma água potável. Sim. O SAI ele tem a obrigação de fornecer uma água de qualidade. E até apresentei alguns estudos, nível 1, nível 2, nível 3, como que funciona isso. Eu expliquei numa matéria de jornal, expliquei para o secretário, mas não houve ainda uma resposta. Tudo que eles alegam que tem laudo, que tem isso, que tem aquilo, mas na verdade não conseguiram comprovar. E eu acho que mais alarmou justamente o SAI é porque ele já tinha consciência de que esta água não é boa para o consumo. Pode estar acontecendo de contaminação geral, até mesmo no lençol freático. Sim, a gente vai para o pequeno intervalo, vamos voltar então falando sobre a comissão, o trabalho da comissão que fiscaliza o SAI tem feito aqui em Sete Lagoas, daqui a pouco. E o Sete Lagoas em Debate de hoje discute a qualidade da água de Sete Lagoas e o nosso convidado é o vereador Milton Martins, que é o primeiro vice-presidente da Câmara Municipal e que tem feito várias denúncias em várias reuniões também, pedindo requerimento em relação à qualidade da água que pode ser feito. Inclusive trouxe aqui, vereador, o presidente do SAI, o Marcos Joaquim Matoso, para ele dar esclarecimentos. Muito foi se falado, a gente falou um pouco no primeiro bloco sobre essa questão da qualidade da água, da coleta. Mas como o senhor avalia essa vinda aqui do presidente do SAI? Na verdade, nós trouxemos ele em 2013, nós trouxemos em 2014, nós trouxemos em 2015. A cada ano, me parece, a impressão que eu tenho como vereador é que a situação fica mais caótica. Eles não conseguem. Eu visitei na época, juntamente com a presidência desta casa em 2014, as instalações do SAI. Nos passaram ali várias informações, mas as informações elas não são precisas. Uhum. Na verdade, a gente nota que cada momento, e até critiquei isso, por quê? Alguns momentos vieram funcionários. Aí os funcionários parecem o que fala mais com coerência. Mas quando vem o presidente, ou o secretário, que é o presidente do SAI, ele não consegue explicar aquilo que a gente questiona. Ele sempre dá volta. Então, todas as vezes que nós viemos, que nós o trouxemos aqui na Câmara, ele não conseguiu explicar. E o que acontece? É que até hoje, todas as pessoas que reclamam ou que reclamaram continuam recebendo a água ainda com má qualidade. Então, se você for no Montreal, e isso vai, inclusive, estou recebendo mais denúncias agora da área do Montreal, camisas. Então, na rede social, está correndo aí, camisas são manchadas na região. Você lava uma camisa branca, ela fica enferrujada. Você chega lá na região do Indústria, Morro do Claro, Progresso, Várzea, São José, a situação também não melhorou em nada. Então, o que nós vimos, que a maioria dos bairros, né, se eu for citar todos aqui, a gente vai prolongar muito. Na verdade, eu falei na Câmara de 12 bairros. Uhum. Então, todos esses bairros são as situações piores. Mas se você fizer um levantamento de Sete Lagoas, não tem uma situação. Eu até faço uma colocação. Lá na prefeitura, quando você vai reunir, tem um copinho do SAI. Só aquele copinho que a gente vê que a água está boa, que a gente não sabe de onde ele busca. Mas, se fizer uma análise daquela água, vai estar maravilhosa. Mas a água que chega na torneira, e eu digo na torneira no hidrômetro, e a maioria das casas, ela não é de boa qualidade. Quando tem, né? Nós temos aí o problema de falta, os problemas de tubulação, que a água não chega, o problema é que às vezes você pega uma caixa d'água e faz um desvio dela para um outro bairro, acontecendo isso no São Geraldo, Várzea, porque ali perto a garagem da prefeitura, sim, foi feita ali uma distribuição para outro local, e isso também deu menos pressão da água para chegar na várzea, na parte mais alta. Então, esses problemas se alastram em Sete Lagoas. E a crítica que a gente faz é que, na verdade, do SAI hoje existe uma ingerência. Não se consegue fazer um trabalho digno para a população de Sete Lagoana no SAI. E aqui eu não estou criticando ou dizendo que é melhor isso ou melhor aquilo. Se o SAI é nosso, se o SAI é uma empresa de Sete Lagoas, ela tem que ser bem gerida, ela tem que ser bem estruturada e, se necessário, esta água precisa passar por um tratamento. É o que ela não está passando, ela é clorificada, mas ela não é tratada. Você, falando então sobre a questão da estrutura do SAI, você também é autor de vários requerimentos pedindo uma série de documentos em relação ao SAI. O balancete, o corpo de funcionários, tudo isso. E já tem um tempo que você pediu isso. Ainda não recebeu? Na verdade, em 2014 teve um aumento de 9%.
eu questionei esse aumento. Lembrando na conta. Que esse aumento na conta não passa pela casa, pela Câmara Municipal. Ela vem direto à Prefeitura, o Executivo é que autoriza esse aumento. E eu, como vereador, fiscalizador, eu questionei esse aumento. E aí eu pedi toda a documentação de faturamento do SAI, porque nós vimos que o SAI tinha em torno de 4 milhões de faturamento, não estava conseguindo cumprir com seus deveres, até pedindo financiamento na casa para pagar algo que era de responsabilidade, tirando dinheiro da Secretaria de Obras, em torno de 2 milhões, para investir na ETA, tirando dinheiro de outras áreas. Quer dizer, isso me preocupou. Como que o SAI tem um faturamento, como que o SAI é uma empresa que é rentável, ela começa a fazer financiamentos, né, para os próximos 6 anos, que aí começa a pagar, aquela questão toda, pode endividar os outros prefeitos que vierem, né, as outras administrações. Então, eu pedi toda a fiscalização do SAI. Na verdade, eu pedi faturamento, eu pedi questão de funcionários, onde estão os funcionários, quanto é o salário de cada funcionário, do corpo administrativo. Então, eu pedi em 2013 e 2014. Só agora, em 2015, que chegou uma parte dos documentos. E outra situação era a questão da MM. O que ela está fazendo no município? Vamos voltar aqui um pouco. Quando fez a licitação da MM, a comissão que nós estávamos acompanhando era eu, o vereador Dalto e o vereador Décio. Então nós estivemos lá no dia da concorrência, da licitação, paralisou a licitação. Aí logo em seguida nós entramos de férias, que foi no final do ano, de 2013 para 2014. Em janeiro de 2014 eles fizeram a licitação, uma nova licitação, e dessa vez não comunicaram a casa. Quando nós voltamos, já estava pronta, já a MM já tinha sido contratada. Então eu comecei a questionar essa contratação. Uma vez que, qual o trabalho que ela vai fazer? Aí a gente vê na rua o trabalho de péssima qualidade, nós vimos ruas que abrem valas, e eu tenho um anteprojeto no qual o SAI tinha que ser responsabilizado. Ele tinha 48 horas para resolver o problema, não se resolve. Quando se faz, coloca lá uma pinche, um asfaltozinho, que logo em seguida ali afunda. E asfalto novos. Dona Dora, por exemplo, um asfaltamento novo cheio de buraco por causa do SAI. Então, tudo isso eu questionei para saber qual a empresa que faz, quem estava fazendo, quem não estava. Inclusive, eu tenho pareceres de pessoas da Secretaria de Obra, na época, claro que eu não vou citar o nome, que me falaram: Milton, realmente, toda aquela coletagem que foi feita da interligação de poços para vir a água até do ETA, todo o serviço foi feito de má qualidade. E a gente pode ver... Mas pelo SAI ou pela MM? Aí a gente tem que saber quem que fez. Por quê? Pega ali a Policena Mascarenhas, você vê que o asfalto ali está afundando no lugar que eles passaram a tubulação. E isso em várias partes de Sete Lagoas. Já era ruim o serviço de tapa-buraco do SAI. Abre o buraco, fica ali. Na verdade, a MM veio para cobrir, né? O presidente do SAI disse, inclusive, ele apontou alguns dados, mostrando que o SAI não conseguia atender a demanda de Sete Lagoas. E não consegue veio atender. Para isso, né? Mas na verdade não está fazendo. Não está conseguindo. Se você fizer uma pesquisa junto à população, eu como vereador estou todos os dias junto do povo, e é claro que a gente representa aqui o povo, se a gente for ver, não está sendo feito. Por exemplo, teve um caso recente agora de um esgoto que já estava 7 dias, uma semana entrando, voltando dentro da casa, na Rua Pedra Grande. E as pessoas reclamando, o Sozé e todos os familiares reclamando, voltando o esgoto da rua dentro da cozinha dele. Ele ficou 7 dias com essa situação e o SAI. Eu liguei para lá, aí liguei já com uma certa forma cobrando, dizendo: olha, toda vez que eu faço uma crítica, vocês dizem que não é realidade. Vão lá para ver a realidade? Em Venceslau Brás, o esgoto estava saindo do Quite, uma nascente, indo lá para Venceslau Brás, esgoto natura. Levei lá, constatei para eles que estava acontecendo problema. Aconteceu em 2013, aconteceu em 2014, aconteceu em 2015. 2 dias depois já estava resolvido o problema, mas daqui a pouco volta de novo. Então aquelas questões das bombas que ele tinha comprado, do equipamento que ele tinha comprado, eu verifiquei, não estou vendo nada disso. Inclusive, lá na região do Belo Vale, tem esgotos que era para ser lançado no local, tem um poço artesiano, perto dele está lançado esgoto no córrego. Então, o que a gente está vendo em Sete Lagoas é um total desrespeito. Crime ambiental, desrespeito, o povo insatisfeito paga a taxa de esgoto, que eu estou questionando essa taxa de esgoto, e não é feito nenhum trabalho. Bom, a gente vai de novo para um rápido intervalo, vamos voltar então falando sobre esse trabalho que está sendo feito na cidade, sobre também a estação de tratamento de água, daqui a pouco.
No Sete Lagoas em Debate de hoje, o nosso convidado é o primeiro vice-presidente da Câmara Municipal de Sete Lagoas, vereador Milton Martins, do PSC, e o tema é a qualidade da água de Sete Lagoas. Milton, a Comissão de Fiscalização esteve na estação de tratamento, você também, no dia que você chamou o presidente Matoso para participar da reunião plenária, ele foi questionado sobre a paralisação das obras na ETA, na estação de tratamento de água. Vocês têm notícia de como que está essa situação? A comissão, né, que fiscaliza o SAI tem notícia sobre que pé que está isso? Na verdade, até no final dessa semana, no início da semana, não foi feito nada, não começou a obra. Agora, o que me preocupa na questão dela é a questão dos financiamentos. Foi justamente por questão dos financiamentos que eu também pedi uma outra parte de fiscalização no SAI. E nós criamos uma comissão para poder averiguar toda a documentação. E para averiguar a documentação, nós temos que pegar também os funcionários, toda a estrutura. Na verdade, eu pedi até relação de equipamentos da MM, relação do equipamento do SAI, o que comprou, o que não comprou, para a gente saber um pouco da realidade, porque tudo é muito obscuro. Né? A gente não sabe a realidade do SAI. Se a gente disser que sabemos, não sabe. Então, e eles esconderam, não mandaram a documentação, até que eu ameacei entrar numa representação no Ministério Público. Aí apareceu uma parte dessa documentação, mas também que eu já tenho uma denúncia, e aqui eu não vou citar nomes justamente para não correr o risco, que essa documentação não é uma documentação que houve algumas mudanças nessa documentação. Claro que eu vou ter que apurar. A documentação que chegou na casa não é real. Inclusive, agora, por esse motivo, eu estou entrando novamente com requerimento para mandar de 2015. Eu quero analisar toda a documentação. 2013, eu quero bater uma com outra. De 2013 a 2015, para a gente ver o que realmente está acontecendo. Aí vieram pedindo financiamento na casa. Era um financiamento de 3 milhões, financiamento de 15 milhões. Aí quando eu questionei que num desses financiamentos, estava num financiamento, a diferença de obras, mais a parte que é contrapartida do município, ou seria a contrapartida do SAI, eles não explicaram. Dois projetos em um. E isso é prejudicial. Aí depois questionei essa questão do Banco Modal, que é um banco que ninguém conhecia. Ah, não, mas já está negociado o Banco Modal, apesar que poderia ser com juros maiores, porque o Banco Brasil já havia negado. E aí ficou essa questão, e agora a gente sabe que o Banco Modal também não liberou empréstimo. Então, a realidade da situação do SAI, ela está ficando assim meio obscura, ou mais obscura do que já estava. Se pega muito dinheiro para fazer a obra. É claro que eu já trabalhei com obra pública, a gente sabe que existe complemento. Se o dinheiro era complemento, era um processo. Se é contrapartida, é outro processo. E às vezes parece que eles juntam dois num só, para que a casa não tenha assim, muito como questionar. E quando eu questionei, eles mostraram que o projeto estava contrapartida e diferença de obras. E quando nós fizemos a reunião para aprovar para 2015 toda a questão de financeiro e obras, que é a LOA, a Lei de Orçamento Anual, vários secretários disseram que foram tirados dinheiro da secretaria dele, inclusive da obra, de 2 milhões da obras, para ser colocado na ETA. Então aí a gente fica perguntando, aonde que está? E nossa função é fiscalizar. É claro que nós queremos que a ETA fique pronta. E aí, mesmo a Câmara facilitando para a administração, a obra está parada. Por que ela está parada? Na verdade, também... E ela tem prazo para finalizar, ela tem prazo, né? Mas eles não informam. Até porque a ETA parou, a obra parou, eles não informaram o porquê preciso. A consultora abandonou a obra? Está em processo? Não está. E aí nós vamos ver várias obras em Sete Lagoas que foram paralisadas e da mesma forma nenhuma delas tem resposta. Então a Câmara, ela tem que fiscalizar. A minha função é fiscalizar. E eu estou fazendo este papel de fiscalizar, de mostrar a realidade para Sete Lagoas. Por quê? Aqui nós estamos representando o povo. E o povo precisa saber. Por isso, essa questão da fiscalização da água, documentação, estrutura, MM, na verdade, é uma busca de explicar à população o que verdadeiramente está acontecendo com o SAI. Bom, e sobre isso que você acabou de falar, esse imbróglio aí de projeto, de contrapartida, o Banco Modal não participa mais, ele, segundo o presidente Matoso, eles mudaram a política de empréstimo do banco e agora um novo projeto deve chegar. E segundo o Matoso, o Banco Brasil se negou a vir na casa explicar como que seria. O Banco Brasil não veio. Aí eles arrumaram o Banco Modal, que eu disse o seguinte,
Desculpe a sinceridade, né? Às vezes você vai num lugar e não consegue, você vai no agiota. Com todo respeito à pessoa. Mas, que a gente não sabe, é obscuro. Qual que seria o juro desse banco modal? É um banco que ninguém conhecia. Né? Por mais experiência que ele ter, não estou aqui questionando o banco, mas estou dizendo assim, porque foi falado nomes e a gente precisa. Eu não conhecia o Banco Modal, ele não tinha subterfúgios ou ele não conseguia explicar verdadeiramente quem era o Banco Modal, de onde que ele vinha. E aí o que acontece? O Banco Modal também não aceitou. Não aceitou por quê? Será que, verdadeiramente, nós não estamos tendo índice prudencial? E eu acho difícil qualquer banco emprestar dinheiro para Sete Lagoas, uma vez que o nosso limite prudencial, ele não está no limite, ele está acima do limite. E essa é a grande realidade. Talvez os bancos sintam dificuldade em emprestar dinheiro. Ou seja, o SAI deveria ter em caixa aquilo que é necessário para a obra. Porque um outro projeto deverá vir para casa, porque precisa terminar essas obras e o SAI precisa dessa contrapartida, porque o BNDES só libera a última parte do recurso se o município tiver contrapartida. Eu estive um tempo atrás dentro do gabinete do prefeito, na época, ele estava em reunião com o BNDES. São situações que eles não conseguem explicar, isso eu quero deixar bem claro, por isso que eu citei os bancos. O BNDES estava com o representante, segundo foi falado para o representante, estava tudo pronto, inclusive precisava de um dinheiro, parece que uma parte liberada mais rápida, e ele ia fazer a liberação desses recursos para que a obra andasse mais rápido. Eu estava lá no executivo, no gabinete do prefeito, quando chegou o representante do BNDES, que era a parte de fiscalização, de liberação de recursos. Não foi se falado nisso. Eu quero deixar isso bem claro. Depois é que apareceram os projetos na casa. E agora, se volta outro projeto para pedir mais dinheiro, como que nós vamos ficar? Se nós já estamos com um orçamento do município em queda, se nós temos uma arrecadação menor, se o limite prudencial está acima, eu creio que vai ser difícil liberar qualquer financiamento. Pois é, você não vê com positividade essa vinda desse projeto para cá? Você acha que não vai ser eu posso dizer positivo? Por mim e alguns outros que compreendem um pouco da área contábil, da área financeira, a gente não vê, eu não vejo esse projeto com bons olhos. Ainda não sabemos qual que é o valor, né? Então, eu não vi. Como não vi do Banco Modal, esse também eu não vejo com bons olhos. Eu acho que contrapartida, isso eu não acho, eu tenho certeza. Você vai comprar, por exemplo, uma casa própria, pelo sistema Minha Casa Minha Vida. Eles exigem uma contrapartida. Já imaginou você financiar o seu apartamento? Eu tenho um apartamento financiado pelo Minha Casa Minha Vida, né, minha esposa? Como que você pode financiar aquilo que você deveria ter para dar de entrada? Então, na verdade, é mais ou menos, para que o povo entenda, é isso. Ele financiou uma parte e aquilo que o executivo e o SAI deveriam apresentar agora como caixa de contrapartida, ele também quer financiar. Aí é complicado. A situação tá muito Eu vejo complicada. de uma forma, da minha forma de ver, até ilegal esse financiamento. Vereador, infelizmente nosso tempo esgotou, a gente tem muito assunto para falar do SAI, então eu já deixo o senhor convidado para voltar para falar sobre esse e outros assuntos. Estamos aqui à disposição, viu? Muito obrigada por sua presença. Obrigado a você. E o Sete Lagoas em Debate fica por aqui. Obrigado por sua presença. Até o próximo programa.